hoje nós vamos falar sobre fita de LED aqui. Ontem eu e o Marcão ficamos até quase meia-noite. Meia-noite, Marcão? Fita de LED? Fita de LED. Isso. Não é assim, ó, não é nada de... o Lemos ainda tá trabalhando ainda, ó. Tá no trânsito aí. Tô nada, tô saindo agora. Passear um pouco. Tá certo. Tem que gastar. Faturou 30 mil esse mês, né? É o quê? Agora tem que gastar pouco, né? Amém. Vamos lá. Ô, Lílio, daí como eu tava te falando, vai ser mais um bate-papo aí para nós trocar uma ideia sobre fita de LED, se alguém tem alguma dúvida. Como eu sou formado em eletrônica aí, eu tenho uma certa experiência com LEDs, né? Então, assim, passar alguns macetes para vocês, algumas informações técnicas, como fazer uma leitura de uma fita de LED para poder dimensionar uma fonte correta. Porque, assim, 90% dos problemas que eu pego aí é erro de marcenaria. E o marceneiro ele não tem conhecimento técnico nenhum, né? Ele vai lá, bota qualquer fonte, qualquer fita de LED, funcionou, tchau e benção. Isso quando eles botam ainda uma fiação adequada, que muitas vezes eles botam um fio paralelo para tudo, não sabe o que é fase, o que é neutro, o que é positivo, o que é negativo, né? E normalmente a fita de LED ela trabalha em tensão contínua, né? 12 volts. Então tem o positivo e o negativo. E eles vão lá e botam tudo um fio branco lá, tu não sabe o que é o quê, e fica aquela bagunça. É mais ou menos isso. Vamos trocar uma ideia sobre dimensionamento de fita de LED, temperatura de cor, de lâmpadas, fontes. Eu vou mostrar algumas fotos de umas fontes que eu utilizo aqui para vocês, até para facilitar no dia a dia. Porque muitas vezes chega no cliente lá e está com a fonte errada. Normalmente aí, o pessoal da marcenaria coloca essa aqui, ó. As fontezinhas comuns aqui. Isso aqui não é para isso, não é para fita de LED. É um negócio errado. E daí começa a dar os problemas aí, né? Mostra Marcão, vai entrar mais alguém aí? Puder. Oi? Mostra a fonte de novo aí, porque a minha imagem estava por cima. Tá. Ó, essa aqui é sim. a fonte que eles usam, é errado, tá? Ok. Eu vou mostrar para vocês aqui a fonte correta a ser utilizada. Eu vou pegar aqui no... Normalmente eu uso umas fontes que elas já vêm até com conectores tipo vago nas extremidades dela. E facilita bastante aqui. As fitas LEDs, né, que eu já instalei algumas, e geralmente já vem o kit, né? Já vem uma... Mas daí vem com essa fonte que eu te mostrei ali, né, Lino? Não vem com fonte colmeia, né? Ou tem umas outras, ou dessas ou uma outra. É bom que eu vou aprender mesmo, porque realmente eu não sei, não. As que eu instalei, todas foram... Já veio o kit do cliente lá. Você arruma uma fase lá e liga. Eu não sei, né, no longo prazo o que deu, mas de imediato ali funcionou, né? Realmente. Sim, ela vai funcionar. No curto prazo ela vai funcionar, mas depois vai tirar... Mais pro lado da empresa. Então, eu não pego esses kits pronto aí. Normalmente eu já pego o pepino feito e eu tenho que ir lá resolver, né? Eu vou jogar pro meu WhatsApp web aqui. Outra coisa, eu posso te auxiliar também, porque eu manjo bastante de fita de LED. Trabalho bastante com elétrica e eletrônica, né? Eu tenho formação também. Há muito tempo eu mexo com fita LED. Acompanhei todo o avanço aí também do mercado nessas fitas LEDs. O Cleiton tem bastante experiência, porque ele trabalha, o foco dele principal é a parte elétrica, né? Eu faço do zero, assim, a fita LED, né, na marcenaria. Dificilmente eu pego feito já. Eu pego bastante depois que já está tudo instalado, que eles me chamam para resolver os pepinos. E como é que faz pra gente cobrar muito aí, Gustavo? Cobrar? Agregar valor para fita de LED. Eu vou ser sincero para vocês. Esses dias eu troquei uma fonte de uma fita de LED aqui e eu cobrei do cliente R$300. Eu fui lá em 15 minutos e troquei. Até vou mostrar para vocês a fonte que eu utilizei, qual fonte que eu tirei ali. Só que o segredo é tu saber onde é que está a fonte, né? Porque normalmente ela fica escondida dentro do móvel ou no teto, que é a parte mais difícil. Agora, se o cliente souber te direcionar onde que está essa fita de LED, o resto é tranquilo, né? Eu tenho uma dúvida. 2 casos que eu peguei, foi recente. A única coisa que deu foi o seguinte: o cara comprou um espelho que já vem com LED, né? Aí, no caso, não conseguiu instalar o LED, porque a fonte que veio, que é dessa, bem parecida com essa que você mostrou, ela não cabia atrás.
Isso, Então, não cabe. não cabe. Aí, o que acontece? Eu falei, aí ele tinha que pôr externo. Esteticamente ficou feio, né? Sim, Ficou fica. feio. Aí ele acabou que ele nem instalou. Ele nem instalou, porque ia ficar pendurado a fonte lá. E eu também não tinha outra ideia. Não tive outra ideia. Tinha vários itens para fazer. E eu meio que também deixei para lá, porque tinha outras coisas lá dele para fazer. E não tinha uma solução boa ali, porque a fonte dele, engraçado, que veio no próprio espelho, já um kit que ele comprou, uma fonte parecendo uma metralhadora. Aí se colocava o Isso. espelho, não cabia. Não cabia. Uhum. Isso, acontece bastante isso aí, Lino, porque assim, as pessoas que comercializam o LED, a fita de LED, muitas das vezes elas não têm experiência nenhuma naquilo ali. Se tu for pegar os links de Mercado Livre aí, vai ver que tem um monte de coisa errada, né? Não bate as informações. E é bem como tu falou, às vezes esse kit que é o LED mais a fonte, só que não dá certo. Vai dar certo na hora, mas depois vai dar problema, né? É. Posso divulgar uma imagem que eu fiz de fita de LED esses dias? Pode, compartilha aí conosco aí. O Lemos queria fazer uma pergunta aí, levantou a mão. Sim, posso fazer? Pode falar. Bom, eu só tive experiência assim de instalar do zero. Eu tive que fazer a solda, tudo, pôr a fonte. E o cliente que forneceu o LED e a fonte. A primeira Certo. vez que eu tive a experiência, eu apanhei muito para fazer a solda. E eu não tinha experiência para fazer solda, entendeu? Do rabicho ali na fita LED. Demorei bastante, Certo. mas com muita paciência consegui. A minha dúvida é o seguinte: eu ainda não sei como é que faz a metragem para ver qual que é a potência da fonte com a quantidade de LED. Eu não sei se a cor, a potência, a força Certo. da luz lá interfere. E outra coisa, qual que é o valor em médio? Como é que vocês fazem a cobragem para instalação do LED? Eu peguei a dica de um eletricista lá de Cuiabá que ele cobra R$80 o metro para instalar o LED. É mais ou menos isso? Então, Lemos, isso aí é relativo, tá? Porque se tu pegar uma luminária que é embutida em gesso, esse valor aí já fica mais caro, se torna mais caro. Agora, se é uma luminária de sobrepor, talvez até tá num preço legal. Mas eu ainda acho muito pouco, R$80 o metro aí, tá? Aqui o pessoal tá operando aí a luminária que tem que embutir no gesso a 250 e se é de sobrepor aí na faixa de 150 o metro. E os LED nos móveis? Qual o valor que vocês cobram mais ou menos? Então, no móvel, normalmente aqui para mim, já vem um móvel, já vem com os recortes com a fita de LED no lugar. Eu só no máximo faço a ligação. Aí eu passo o valor da minha hora, né? Entendi, da hora, fechou. Olha aí, beleza. Gustavo. Eu acho que deixa eu ampliar a tela do Cleiton aqui, peraí. Esse é um bar e essas são repartições para bebidas, garrafas, cachaças. E aí fica muito bonito porque reflete a luz nas garrafas. Esse acabamento... Tem um espelho de fundo, né? Essa fonte é a fonte colmeia, né? Que eu coloquei. Isso, algumas... a famosa fonte colmeia. É, isso aí é a fonte adequada para estar utilizando com fita de LED, tá, pessoal? Não é essa fonte aqui, tá? Ah, não, essa aí eu não utilizo, não. Essa aí tem baixa amperagem. Tem baixa corrente. Existem fonte dessa aqui de até 5 amperes. Porém, ela não é uma fonte chaveada. Ela não tem um MOSFET dentro que vai fazer o controle de saída da tensão. Ela é uma fonte para ligar equipamentos eletrônicos. Isso é o básico. Então, se você botar, por exemplo, nessa questão da adega do Cleiton que fica ligado talvez 12 horas, 8 horas direto, essa fonte aqui ela não vai suportar. Porque ela não tem dissipador. Aquela fonte colmeia que ele colocou ali, ela é toda de alumínio. Então, ela automaticamente ela tem uma dissipação para refrigerar a fonte. O pessoal não entende essa questão, né? Exatamente. Ô, Lemos, tu tá conseguindo ver a minha imagem aí do celular? Tô, de boa. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá, eu vou... Ô, Claumir, boa noite. Vamos lá, Lemos. Aqui, quando tu compra uma fita de LED, ela vem assim nessa embalagem, e normalmente são rolos de 5 metros, tá? Essas fitas de LED convencionais aqui, tu compra pela internet. Aí, aqui na fita de LED já vem uma inscrição aqui, ó. Opa, deixa eu botar para lá. Então, ali tá ali, ó, 3528, que quer dizer o quê? Que esse LED aqui é um 3528, é um LED menor. Eu vou mostrar depois para vocês o tamanho dele.
O IP20 é o grau de proteção. Esse LED aqui ele não é feito para colocar em ambientes externos. Aí ele teria que ser IP65 ou IP67, tá? Que é para ficar em ambiente úmido, com poeira e tal. IP20 é só ambiente interno. Aí o que ele diz mais ali, ó? 12V, quer dizer que essa fita de LED ela é 12 volts, e o 60L quer dizer que tem 60 LEDs por metro, tá? Isso aqui é o que vem na embalagem. Esse aqui, por exemplo, é uma embalagem, deixa eu focar aqui, ó, um LED 50 por 50. Então, ele é um LED maior. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o tamanho do LED 50 por 50. Ó, ele é maiorzinho, tá? E daí, o que tem que ficar atento no LED, tá? Essa questão do grau de proteção, do IP20 ou IP65, se o LED é 35, 28 ou se é um 50, 50. E aqui, quando vocês compram uma fita de LED, vem essa etiqueta aqui, ó. Vou deixar mais próximo aqui da câmera para mostrar para vocês ali. Não sei se está dando de ver uma resolução boa, mas ali mostra, por exemplo, ó, a potência, ó, 12W/M, né? 12 watts por metro. Essa aqui, essa aqui é a informação mais importante para vocês dimensionar uma fonte. Então, se essa fita de LED aqui ela tem 12 watts por metro, como é que vocês vão fazer o cálculo para dimensionar? Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, vocês vão pegar aqui, se essa fita de LED tiver 1 metro, ela tem 12 watts. Então, 12 watts dividido para 12 volts, quer dizer que ela consome 1 ampere por metro. Se vocês forem colocar uma fita dessa aqui, 2 metros dessa fita de LED, ela consome 2 amperes, entendeu? Entenderam? Conseguiram entender? Como é que faz o cálculo? Você fez a divisão dos 12 watts pela tensão da fita. Pela tensão da fita, entendi. Isso. 12 watts que é... Ah, entendi. Perfeito. O watts é potência, tá? Ok. Potência E daí, potência igual tensão vezes corrente, tá? P igual a V P igual a V igual a vezes Z. Esse aí é a fórmula, tá? é a então, fórmula. Com isso, vocês vão descobrir a corrente da fonte de vocês. Então, por exemplo, aqui, né? Ela é 12 watts por metro. É lei de Ohm, né? Lei de ohms. Isso. Mas às vezes o pessoal não tem muita informação. Eu tento fazer um negócio mais simplificado para facilitar vocês no dia a dia que não tem um conhecimento técnico, né? Então, é basicamente isso. Vocês vão pegar essa etiqueta e ela vai dizer ali 12 watts por metro. Então, no caso dessa aqui, se vocês fossem colocar 2 metros, ela ia consumir 2 amperes. 2 amperes. Aí, o que é o segredo? Nunca trabalhe com a fonte no limite da corrente da fita de LED, porque essa fonte ela vai estar sempre no máximo dela, sempre vai estar aquecendo um monte, reduzindo a vida útil dela. É a mesma coisa a gente pegar um carro 1.0 e a gente está sempre com o pé no fundo no acelerador subindo uma serra. Esse motor vai subir, mas vai chegar uma hora que ele vai sofrer desgaste. Então, o que eu recomendo? Sempre trabalhar, no mínimo, com o dobro de corrente. Se eu fosse colocar essa fita de LED aqui, que é de 12 watts por metro, e eu colocasse 2 metros, ela vai consumir 2 amperes. Eu colocaria aqui uma fonte de 5 amperes. A fonte não vai aquecer, vai trabalhar com folga e vai te durar ali 15, 20 anos, sem problema nenhum. Só que daí, nesse caso, vocês não utilizariam essas fontes aqui, tá? Eliminem essas fontes aqui de vocês. Não se coloquem em lugar nenhum. Aí vocês vão trabalhar com uma fonte que eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Interessante que os caras vendem errado, então, né? Porque eles vendem um rolo lá com 8 metros com a fonte de 1 ampere. Então já tá tudo errado. Ó, vê se apareceu aí para vocês a tela, que era para mim compartilhar. Esse aqui é uma fonte que eu peguei, que vocês já viram aí que é uma fonte errada, e olha como é que os caras da marcenaria fizeram a ligação, tá? Conseguiram visualizar aí? Barbaridade, chefe. Isso aqui é um... Eles pegaram duas buchas... Agora eu vi aqui, hein? Agora eu vi. Eles pegaram 2 buchas 6 milímetros, desencaparam o fio, 220 chegando ali na fonte, né? E botaram 2 buchas. E nem você fala, que é isso? Barbaridade, né? Barbaridade, tchê. Ô, Fortuna, mas isso aí só tem no Sul, pô. Aqui em São Paulo os caras não fazem isso, não, pô. Não, tu pensa. É porque não apareceu ainda, mas daqui a pouco tu vai achar. E daí,
a fonte ideal para se utilizar é essa aqui, ó. Ó, essa fonte aqui, por exemplo, é uma fonte de 20 amperes. Olha o tamanho dela, como ela é compacta. Só que ela é toda de alumínio. O corpo todo dela é de alumínio. E olha, se vocês perceberem ali nas extremidades dela, é como se fosse um conector vago. Então, ela já vem certinho, ó. 2 conectores de saída para crimpagem, né? Positivo e 2 negativo. E do outro lado, já vem ali, ó, fase neutra e terra. Então, essa fonte aqui, você instala ela em 5 minutos. É só desencapar o fio, encaixar e plug and play. Não precisa fazer nada. Essa fonte aqui é uma fonte da LXP, tá? Ó, essa fonte aqui, ó, da LXP. Essa fonte aqui eu levei 15 minutos para trocar, porque eu tive que baixar a luminária do teto, né? Cobrei R$300. E eu paguei nessa fonte aqui, eu acho que R$80, R$60. Tá? Pode não. Aí se vocês... Devolve dinheiro. Ó, ah, se o seu Dantas daqui, ele já ia falar isso, né? Deixa eu perguntar aí uma coisa. Pode perguntar. O parceiro aí mostrou a prateleira lá de bebida. Ela tinha 3 ou 4 prateleiras ali, certo? Naquele armário? Isso. Hã? Isso, era 3, é. Tá. Como é que interliga todas essas LED que tá em cada prateleira? Tem um fio que com certeza passa escondido por trás ou na lateral. Aí só interligar um com o outro e distribuir, ou melhor, e ligar na fonte, depois de fazer o cálculo. Isso, exatamente. Só que tu vai ter que ligar o positivo com o positivo e o negativo com o negativo. Ou às vezes, né, eu imagino que você pode até, dependendo do caso, ter mais de uma fonte. Dependendo da situação ali, você pode ter também 2 fontes, ou se for a necessidade, você pode ter até 3 fontes, ou uma fonte só, né? Depende de como você vai conseguir, porque às vezes o mais difícil, às vezes, é conseguir essa distribuição do fio ali. Isso, essas fontes aqui são fontes chaveadas, tá? Para quem não sabe o que é... Para quem não sabe o que é fonte chaveada tem um MOSFET, como se fosse um transistor, e ele chaveia a tensão na saída. Então, ela é uma fonte mais precisa. Ela consegue filtrar essa tensão e entregar uma tensão mais precisa lá no final. É a melhor fonte que tem para trabalhar, tá? Essas fontes que eu estou mostrando a foto aqui são fontes chaveadas. Tu pode fazer várias interligações, só desde que seja positivo com positivo e negativo com negativo. Isso, pode usar sim, tá? Sem problema nenhum. Essa é a fonte colmeia, né? Aí o que acontece agora? Eles reduziram o tamanho dessa fonte aí para essa que eu estou mostrando na imagem aí para vocês. Ela é bem pesada, só que ela é uma fonte que ela é toda encorpada de alumínio, né? E ela é excelente, totalmente eficiente. Se vocês notarem ali, ó, ela é uma fonte de 12 volts, né? Então lá, a tensão de saída 20 amperes, 12 volts. Então essa aqui eu coloquei no lugar de uma fonte que era de 5 amperes, que os caras da marcenaria tinham colocado. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, tava essa fonte slim no lugar. Eu mesmo, como eu não tenho experiência, eu ia indicar uma fonte dessa fininha aí, que você tá, essa daí, branquinha aí. Então, Lemos, essa fonte slim aqui, ó, vocês vão usar ela em perfil quando realmente não tem espaço para colocar, ou em armário de banheiro, que é aqueles armários que só vai uma fitinha de LED ao redor e tal, mas ali para correntes no máximo de 3 amperes, tá? Mais que isso aí, tu já tá correndo risco, porque essa fonte aqui, ela não consegue dissipar todo o calor, apesar de ter fontes dessa aqui de 5 amperes. Mas eu não recomendo para essas ocasiões. E daí outra... Na cabeceira, vai tacar fogo na cama da mulher lá. Aí que tá, Marcão, assim, ó, vai depender da frequência do uso, tá? Tem muitos clientes que eu pergunto que eles deixam a fita de LED ligada a noite inteira, como uma luz auxiliar. E daí tu não pode estar trabalhando com uma fonte dessa, teria que estar trabalhando com uma fonte refrigerada, uma fonte mais robusta, né? Como se fosse essa aqui. Outra dica que eu dou também, eu sempre coloco essa etiqueta aí com a data da instalação. Com isso eu consigo ter um parâmetro de durabilidade da fonte, quando que eu troquei, tudo certinho, né? Uma vez eu fui numa sorveteria e tinha aquele balcão para os clientes servir, né? Dos dois lados. Acho que tinha 2 freezer, 3 freezer de um lado, 3 freezer do outro e tinha um armário em volta, assim, cobrindo os espaços. E tinha uma fita LED fazendo o U, dando a volta nesse armário. E aí um lado, a metade praticamente, estava mais forte do que o outro. Isso, aí eu percebi que poderia ter dividido,
o LED no meio e colocar 2 fontes. Alguma coisa assim, ou usar a colmeia aí do Marcão, aí né? onde é que tá aí é o pulo do gato, Lemos, que eu vou explicar para vocês aí que muita gente não sabe ou às vezes tem medo de fazer isso. A fita de LED, ela é comercializada nesses pacotinhos, assim, e com rolos de 5 metros, justamente por causa disso. Acima de 5 de eficiência luminosa, tá? Aí o que acontece? A fita de LED com 5 metros, no começo, onde é ligada à fonte, o brilho vai ser maior. Na extremidade, vai ser menor, porque ocorre uma queda de tensão do começo da fita de LED para o final dessa fita de LED. Então, onde é que está o segredo nisso? Tu vai pegar a saída da fonte e tu vai ligar essa mesma saída nas 2 pontas da fita de LED. É que o pessoal não liga porque acha que vai ser um curto-circuito, alguma coisa do tipo. Não tem problema nenhum. Pega o positivo da fita de LED, da fonte, liga nas 2 pontas da fita de LED. Pega o negativo Isso é informação bem técnica, hein? Isso aí é bacana. Mas é isso mesmo, o procedimento é esse mesmo. Isso porque a fita de LED ela tem uma queda de tensão. Como vocês estão trabalhando com 12 volts, lá no final, às vezes chega a 10, 9 volts, entendeu? Porque ela vai se dissipando essa energia até lá. Então, o segredo, o pulo do gato é o quê? Vocês ligarem a fita de LED nas 2 pontas, na mesma fonte. Não precisa colocar 2 fontes e dividir. Né? Coloca a mesma fonte só que daí vocês vão ligar nas 2 extremidades da fita de LED. Esse é o segredo. E daí tu vai ter uma luminosidade igual por igual em toda a fita de LED. Só que muita gente não sabe disso, não tem essa informação, né? A cada 5 metros, mais ou menos, fazer tipo um rabicho, é isso? E interligar na fonte diretamente? Na realidade, tipo assim, a fita de LED ela tem as 2 pontas dela, né? Certo? Tu pode ligar de um lado ou ligar do outro, ela vai funcionar igual. Tu vai pegar as 2 pontas da fita de LED e vai ligar na saída da fonte. Em vez de tu ligar só numa ponta só, tu liga as 2 pontas da fita de LED na mesma fonte. Aí, nesse caso, só para não fechar curso, você só tem que ter certeza. Positivo com positivo, negativo com negativo. Exato, porque, é isso aí. Porque aí a gente está... Isso para mim, eu sei porque eu venho da eletrônica. Mas para muita gente, quando entra na corrente contínua, não tem tanto esse conhecimento, né? Porque na corrente contínua você não pode misturar, não você vai dar um curto lá, né? Exatamente, é isso aí. Então, assim, na fita de LED, não sei se está aparecendo aí para vocês a imagem. Aqui na fita de LED, ela tem ali, ó, um maisinho e um menos. O mais e o menos. O mais é o positivo e o menos é o negativo. Tá? E daí vocês vão soldar aqui o fio para poder fazer a ligação. Que é esse fiozinho aqui, ó. Por regra, tá? Por norma, por NBR, é para trabalhar com vermelho e preto. O vermelho vai no mais, que é o positivo, e o preto vai no menos, que é o negativo. Tá? A norma exige isso, mas o pessoal aí liga tudo quanto é cor, né? Mas o correto é esse. Aí, como é que eu vou dar dica para vocês aqui, ó, para não derreter a fita de LED? Porque quando tu vai soldar isso aqui, se tu botar o ferro de solda aqui muito quente, tu derrete tudo isso aqui e estoura as trilhas tudo. Não pode trabalhar com ferro de solda muito potente, um ferro de solda de 40, no máximo 50 watts. E o que é o segredo? Vocês comprem aí na cidade de vocês fluxo de solda. É como se fosse uma pastinha, eu compro ela numa seringa. Vai pagar aí uns R$30, mas ela vai te durar uns 5 anos. E vocês vão aplicar o fluxo de solda aqui nessas partezinhas de cobre aqui, ó. O fluxo de solda, ele desmancha mais rápido o estanho, tá? Então, bota uma gotinha de fluxo de solda, vem com ferro de solda e com estanho, e bota ali, faz as 2 gotinhas. Aí, o fio que vocês vão soldar aqui, antes de vocês irem com o fio aqui, já com as 2 gotinhas de estanho aqui, vocês vão pegar a ponta do fio, vão dissipar, vão desencapar aqui a ponta do fio e vão estanhar também. Aí já tem estanho no fio, já tem estanho na ponta da fita de LED. Aí, como já tem fluxo de solda, vocês só vão encostar um no outro aqui, pique, e já era. Entendeu? O fluxo de solda ele vai facilitar, vamos dizer assim, não vai precisar chegar a uma temperatura muito alta na extremidade da fita de LED para poder soldar o fio. Com isso, não danifica a fita de LED. Eu estraguei um dia desse aí. Acontece, tá? Eu estou trabalhando agora com ferro de solda de 40 watts, justamente por causa disso, que eu estava tendo esse problema aí. Ô, Gustavo, eu evito o fluxo de solda porque os estanhos que eu compro da marca Best, que eu gosto bastante, já vem, né? No próprio estanho, na composição dele, eles já...
Eu uso Best também, tá? Quem não tem estanho aí, Best, para mim, é a melhor marca do mercado para estanho. Aí a dica que eu dou é comprar o estanho, eu acho que é o laranja ou vermelho, que é o 0,5 milímetros. Ele é um estanho mais fininho, vocês não vão precisar de uma temperatura tão alta para estar derretendo ele. Em último caso, se não tiver, compra o azul, que é o feijão com arroz, assim, né? É o básico. O que eu faço para soldar? Pode falar. Eu coloco um pingo nos contatos da fita, no negativo e positivo, um pinguinho bem pequeno, coloco um pingo nos fios e depois eu só encosto o Isso. fio. Esse o segredo. O segredo é uma pontinha na fita de LED e depois no fio. Esse é o segredo. Eu tenho por hábito, eu não sei se vocês, todo mundo conhece termo retrátil, o tubo termo retrátil. Então, eu tenho por hábito, depois que eu faço a solda aqui, eu pego um tubo termo retrátil de 8 milímetros, coloco aqui na extremidade e eu pego o soprador térmico e aqueço. Então, o termo retrátil, além de ele dar uma resistência aqui para o fio não ficar quebrando a trilha, ele também isola essa parte aqui, tá? Aí, há casos que não tem como colocar o tubo termo retrátil. Aí eu uso a fita isolante líquida. Vocês podem comprar a fita isolante líquida, ela vem numa bisnaga, como se fosse essas de cola, de silicone, e bota 2 gotinhas de fita isolante líquida ali também. Aí ela vai secar e vai fazer a impermeabilização. Esse homem é preparado demais. É assim, esses macetes aqui eu aprendi no dia a dia, quebrando a cara e tal. Então eu estou entregando para vocês aqui de mão beijada, que vai facilitar bastante. Porque assim, ó, o mais difícil não é instalar fita de LED, o mais difícil é fazer manutenção na fita de LED. Entendi. Agora a questão aí da solda que o parceiro falou aí, o Cleiton, literalmente é em cima da bancada ali, apoia a fita, deixa a fita esticada numa plataforma, numa bancada e tenta fazer essa manobra que ele falou aí? Mas nem sempre, tá? Às vezes eu sou obrigado a soldar no teto, com a fita de LED já no perfil lá em cima. E daí vai da tua habilidade, é praticar, entendeu? Às vezes eu tenho que soldar lá em cima. É uma cirurgia, ué. Eu faço o seguinte, eu coloco um papelão em cima da mesa, amarro a fita com fita isolante em cima do papelão, e aí eu faço esse procedimento, quando é possível. Quando não, aí fica mais difícil, né? Fazendo aéreo no teto, tem que ter mais cuidado. Hoje no mercado existe algum tipo de conector, tipo, que colocou ali, conectou e só pôr fita e prender? Tem. Mas às vezes eles dão mau contato, tá? O mais seguro seria a solda. Pessoal, a gente tem mais 15 minutos só de live aqui, porque como é um Google Meet gratuito, a gente não consegue fazer mais do que 1 hora. Show. Então, assim, eu só vou passar mais algumas informações aqui para vocês rapidinho. Outra coisa que vocês devem se atentar quando forem instalar fita de LED, existe fita de LED que o corte da fita é a cada 3 centímetros. Essa aqui, por exemplo, é a cada 5 centímetros. Ela tem aqui um desenho da tesourinha, onde pode ser cortado, que normalmente é onde está o ponto de solda, tá? Existem fitas de LED de 1 em 1 metro, de 25 em 25 centímetros. Então, quando vocês forem instalar, vocês têm que primeiro ver o comprimento do LED que vocês vão usar, para ver se vai dar certo. Por exemplo, se vocês vão colocar 1,5 metro de fita de LED, vocês não podem comprar uma fita de LED que corta a cada 1 metro, porque daí não tem como vocês colocar, não tem como cortar 1,5 metro, entendeu? Então, ficar atento a isso. Outra coisa, vou ser bem sucinto aqui, no mercado hoje já tem fita de LED de 220 volts. Deixa eu só ocultar a minha... Vou dizer para vocês aonde que vocês vão utilizar a fita de LED de 220 volts, tá? Fita de LED de 220 volts é só quando realmente não dá para usar fonte. Se vocês for fazer uma instalação de uma luminária sobrepor, tipo essa aqui, ó, um perfil sobrepor. Ó, isso aqui é um perfil sobrepor, ó. Então aqui ele é acrílico e aqui do lado ele é... Aí sempre pegue um perfil, sejam espertos de pegar um perfil assim, ó, que tem esse rebaixo aqui em cima para poder passar o fio. Se ele for inteiriço, vocês não conseguem passar o fio. E daí pode usar fio aqui 0,5 milímetro, que ele atende a capacidade de corrente, tá? Não tem problema nenhum. Aí quando vai usar um perfil de sobrepor desse, que não tem opção de colocar fonte, porque se vocês pegarem uma casa que não tem gesso
e só tem aquela caixa de passagem no teto, não tem onde você esconder a fonte, certo? A não ser que use uma fonte slim, mas normalmente vai botar 3 metros de fita de LED. Aí vocês utilizam a fita de LED 220 volts. O que é o problema da fita de LED 220 volts? Como ela não tem a fonte, ela recebe direto a tensão 220 volts lá na extremidade dela lá. Vocês vão soldar o fio, igual a qualquer outra, porém, em vez de receber 12 volts, ela vai receber 220. Qualquer variação na rede elétrica, ela vai oscilar. Então, ela muda o brilho, volta, às vezes ela dá umas piscadas. Por quê? A fonte, ela consegue compensar essa variação da rede elétrica da corrente alternada, porque ela tem os capacitores dentro da fonte. Então, quando tu coloca uma luminária com fonte, ela vai ser linear, o brilho dela vai ser constante. Se vocês botarem uma 220, orientem o cliente que ela sempre vai sofrer oscilações, tá? Então, às vezes ela oscila o brilho, às vezes ela dá uma piscadinha, por quê? Ela não consegue filtrar isso, ela não tem capacitores para compensar essa variação de tensão da rede elétrica. Então, utilize fita 220 só em caso onde realmente não dá para usar fonte, não tem como colocar. E quando forem utilizar fonte, usar aquele modelo que eu falei ali, né, que são as fontes colmeia, né, que são as de alumínio. Não utilizem fontes assim. Capite? Uma pergunta. Diga. Uma pergunta. Vocês, mesmo o LED vindo com a fita dupla face, tudo, eu já vi muito vídeo assim na internet que o cara ainda usa cola instantânea para dar uma fixada. É recomendado isso? Na hora de instalar a fita LED no perfil ou no móvel? Depende da marca da fita LED que tu comprar, tá? Se tu for comprar fita LED de marca em perfil, eu nunca tive problema. Agora, se tu comprar essas fitas de LED de má qualidade, talvez vai ter que colocar uma fita dupla face 3M. Foi o que eu fiz no último caso ali. A cliente comprou uma fita de LED que não era tão boa e eu coloquei 3M VHB de ponta para garantir. E eu coloco super cola em todas as que eu coloco. Pingo de super cola. Aquela cola o cara que vai fazer a manutenção depois fica bravo contigo, né, Cleiton? Se não for que vai fazer. Não, nesse tipo de cola, ela sai assim, exercendo um pouco de força, ela sai. Só que ele vai perder aquela fita de LED ali, né? Ali cola de novo, né? Com super cola. Mas sempre quando tá ruim a fita, eu já troco por uma nova, né? Eu não sei se é o caso aí seu. Eu faço isso também. Nossa, Edmar. Mas assim, o Lemos, realmente, por exemplo, se for fazer uma manutenção que tá colando, ou só um pedaço que, às vezes, uma curva, acho que foi até o Cleiton e o Jefferson que me ensinou isso. Talvez não seja o mais adequado, mas realmente é uma solução ali para aquele momento que você pode precisar dela e ela vai te tirar ali daquela situação que você tá, né? Agora, uma sugestão aí para vocês, questão de preços. Vocês falaram aí, por exemplo, eu vou instalar um LED no armário, um móvel planejado. Eu vou passar a fita LED, tudo, ou um perfil no teto, e investir de sobrepor. Qual o valor mesmo que vocês estão cobrando aí na região de vocês? É por metro, né? Pode falar aí, Cleiton. Eu cobro por valor fechado. Tem muitas variáveis, não dá para colocar um valor fixo. Tudo depende da dificuldade do móvel. Para mim não funciona, tá? Eu não sei vocês, mas para mim não funciona cobrar por metro. Depende muito da situação. Eu cobro por hora, né? Eu cobro por hora porque cada atendimento tem uma peculiaridade. Igual o Marcão ali pegou aquela cabeceira ali que ele estava mostrando na imagem ali. E já complicou, né, Marcão? Porque não tinha espaço para colocar a fonte, teve que fazer toda uma acessibilidade. Daí vai depender muito do local. Na dúvida, cobre por hora. Cobre por hora para te não ter surpresas. E você está cobrando quanto aí, Gustavo, na sua região, a hora? 150. Mas isso é Santa Catarina. Eu estava conversando com o Cleiton aqui antes, né? Isso é um valor que, para Santa Catarina aqui, tá bom. Assim, o custo de vida aqui é mais em conta, né? Agora tem que ver. São Paulo já se torna mais caro, porque vocês gastam muito aí com estacionamento. Eu aqui, qualquer estacionamento é R$ 2,50, R$ 5 no máximo. Eu vejo aí, às vezes, vocês colocando aí que o estacionamento custa R$20, R$30, né? Se for botar num estacionamento privado aí, né? Eu comprei 50 da cliente, não 40 da cliente.
Mas só que o estacionamento, ele não é uma coisa que está no dia... Ele está no dia a dia, mas ele tem semana que você não utiliza o estacionamento, tem semana que você utiliza 2 vezes, e às vezes você pode falar a verdade, você passa até um mês sem nem usar o estacionamento. Eu uso bastante rotativo. E daí também, que é vários fatores, né, Lemos? Se tu for pegar a minha cidade, igual eu tava falando para eles, eu venho em casa almoçar meio-dia, cara. Para mim é 10 minutinhos, eu tô em casa para almoçar. Agora em São Paulo já não tem como, né? Ô, Gustavo, e Obrigado. o que você tem a falar da fita RGB? Você coloca bastante? Eu tenho colocado de vez em quando. Muito raro, muito raro. Mas assim, pro pessoal aí que não entende, a fita RGB é aquela que vocês conseguem mudar de cor, né? RGB significa o quê? Red, Green e Blue. Com essas 3 cores, vermelho, verde e azul, vocês conseguem fazer qualquer cor, né? É a combinação das cores ali. Aí, para isso, vai precisar de um driver, né? Que é como se fosse um cérebro, que dependendo da cor que vocês botar no controle ali, ela vai fazer a combinação para poder dar a cor que vocês querem. Então, vai sair 3 fios ali, né? Que é o fio azul, o fio vermelho e o fio verde. Direto para a fita de LED. É uma fita de LED que ela é conectada com 3 fios, tá? Então, quando um cliente quiser colocar uma fita RGB, tem que ter o driver além da fonte. Esse driver é o cérebro, que vai identificar qual é a cor que você define e fazer a ligação. Para fazer a ligação numa fita RGB, é simples, só tem que ter o driver junto, aí a fonte vai ficar dimensionada para essa fita RGB, né? Normalmente, quando compra, vem o kit prontinho, já completo, né? O controle, o driver e a fonte. E a fita também, o comprimento de fita, né? Eu aqui é raro instalar, tá? É fita RGB. Mas tem também essa opção. Eu nunca instalei e nunca recebi nenhuma solicitação dessa fita, até hoje, pelo menos. É mesmo? Tem controle remoto, é bem prático. Isso, exatamente. E existe a fita LED... Existe a fita LED COB também, tá? Se vocês, por exemplo, assim, eu quero colocar uma fita de LED, só que eu não quero que fique aparecendo aqueles pontinhos. Por exemplo, a fita de LED vai ficar muito perto de um móvel, de um espelho. Para não ficar aqueles pontinhos aparecendo, aí vocês utilizam uma fita de LED COB. É como se fosse uma fita de LED dessas aqui assim, porém ela tem tipo uma gelatina bem fininha, uma camada bem fininha de gelatina por cima. E dela vai ficar como se fosse uma linha inteiriça aqui, ó. E daí vocês colocam essa fita de LED COB, né? O nome dela o modelo é COB, nesses lugares aí. Por exemplo, quando vai botar numa espelheira de banheiro, coisa assim, que fica próximo da parede, para não ficar refletindo aqueles pontinhos ali, utiliza esse modelo de fita de LED, COB. Eu não tenho aqui agora no momento para mostrar para vocês, mas às vezes eu utilizo. Ela tem a luminosidade 100 pontos, ela é inteiriça. Isso, ela é inteiriça. E daí ela é meio que uma fita de LED mais eficiente, podemos assim se dizer. Né? Ela é parecida com a fita de LED que o Marcão tem, de lanterna de cabeça. Isso, exatamente. Aquela lanterna de cabeça que vocês têm lá, que é mais ou menos assim inteira com uma gelatina, o COB é basicamente aquilo lá. Então, dependendo do lugar que for utilizar, pode usar a fita de LED COB ali. Ela é mais cara, tá? Às vezes custa até 3 vezes o valor de uma fita de LED normal aí. Ô, Lemos, falando rapidinho aqui, Lemos, só complementando com a coisa, vocês me ajudam, mas a questão do preço, cara, depende muito de quem é o cliente, entendeu? Porque tem cliente, esses clientes que o Fortuna oferece esse trabalho mais específico, com mais qualidade técnica, nem sempre está preocupado com o preço, ele está preocupado com o resultado final. Então, esses caras pagam. Agora, um exemplo. Vou dar um exemplo, é só para fim de didático. O cara do Facebook, que é uma tiazinha lá que quer uma fita LED. Essa mulher está preocupada com o preço. Às vezes ela nem vai pagar essa qualidade técnica que você está querendo oferecer para ela, que o Cleito tem, que o Gustavo tem. Porém, um pessoal, né, que tem em qualquer lugar do Brasil, que quer um móvel bacana, que não quer ter problema, quer fazer uma coisa de uma vez só, aí ele vai pagar mais caro e ele não está tão preocupado com o preço, está mais preocupado com a entrega final do que você vai entregar. Depende de qual cliente que você está atrás dele ou que está te procurando, né? Ô Lemos, hoje, por exemplo, eu instalei uma televisão OLED 55 polegadas, pagou à vista no dinheiro, tá? Fui ali, fiz a instalação em 1h30, conversando, tomando um café com ele e fazendo a configuração da televisão lá. Essa televisão custou R$10 mil. Só que assim, é o público que eu atendo. Eu foquei nesse nicho de mercado,
ele nem questionou. Só que quando eu cheguei lá, minha apresentação foi totalmente diferente. Tudo organizado, ferramental tudo importado, aspirador de pó, tudo. Terminei o acabamento, fiz tudo a laser, limpei tudo no final, com bancada. O cara disse, teu serviço foi excelente, cara, pagou sorrindo, não questionou nem um centavo, entendeu? Então, há públicos e públicos. Agora, a gente tem que ver onde é que está o nosso público. Eu prefiro instalar uma televisão que custa 10 mil reais e eu cobrar o valor agregado do cliente, do que aquele cliente que compra a TV de 2 polegadas e quer pagar 50 pila para instalar, entendeu? Aí, tu vai perder o mesmo tempo, mesma mão, e a pessoa não vai te valorizar. Fita de LED é a mesma coisa. Para qualquer serviço é a mesma coisa, na realidade. Isso, nós vamos fazer uma live aí, falando sobre televisão, sobre tecnologia de tela. Já tá aí o próximo assunto aí, ô Marcão. Já tá um próximo assunto aí, TV, instalação de TV. O Cleiton quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre fita de LED, algumas informações, porque ele também vivencia bastante isso aí no dia a dia, né? Eu acho que você foi bem feliz aí nas colocações. É pena que a gente só tem 1 hora, né? Não dá para ficar... Falta tempo, né? Mas é basicamente isso, né? A gente tá aí para qualquer esclarecimento. Fechou, pessoal? Tá quase acabando. Valeu. Bom final de semana a todos aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Bom domingo. Valeu, um abraço. Falou, galera. Obrigado. Um abraço valeu. aí. Que dezembro seja cheio de ouro aí para nós. Valeu.